Pois bem, muito se fala atualmente sobre a desinformação, como se fosse um fenômeno totalmente do século XXI, e principalmente a partir dos movimentos sociais que eclodiram entre 2013 e 2014, não só no Brasil, mas em boa parte aí do Ocidente. A desinformação é bastante antiga, né? Esse é um livro, apenas um dos livros que eu recomendo sobre a desinformação. Neste caso, é a desinformação soviética, que desde os anos 20, o Stalin decidiu que ele iria confundir aqueles que estivessem contra o comunismo, jogando uns contra os outros, plantando informações. Vejam que até semanas atrás, quando eu gravo esse vídeo, foi descoberto nos Estados Unidos um membro do corpo diplomático americano, que foi embaixador em diversos países, aí, Bolívia, né? Passou pelo Brasil recentemente, já aposentado, mas como consultor, e finalmente foi desmascarado como um espião cubano, sim, um espião cubano, que foi abduzido pelo comunismo desde muito jovem, nascido originariamente na Colômbia, mas que acabou estudando, fazendo toda a carreira nos Estados Unidos e, sem dúvida, que deve ter sido bancado desde o início pela inteligência cubana, né? Vocês imaginam, então, quantos espiões Cuba enviou para o Brasil disfarçados naquele programa Mais Médicos, né? Tanto é que, findo o governo ali, com a eleição, no final de 2018, imediatamente eles se retiram do Brasil rapidamente, com medo de que o novo governo fizesse um pente fino e descobrisse que muitos daqueles que estavam aqui simplesmente estariam coletando informações, como aconteceu com esse senhor que foi desmascarado, né? Então, a desinformação é muito antiga. O que a mídia ela está desesperada que, com a descentralização da informação através da internet, daí o grande interesse em tentar controlar as redes sociais, eles perderam aquela curadoria. Vejam que eles enviavam o fotógrafo junto com o jornalista, e depois eles escolhiam tranquilamente, por várias horas, na redação, aquilo que você iria ver nos jornais no dia seguinte. Então ele tinha todo um tempo muito tranquilo, não só para preparar a matéria, submeter ali para o editor-chefe, colecionar ali as fotos, né? Veja que até hoje o presidente, ele só tem um fotógrafo. Nenhum fotógrafo de nenhum jornal está autorizado a tirar uma foto do presidente em eventos ali oficiais, o que é patético, é ridículo. E aí vocês veem no final da fotografia que aparece sempre aquele fotógrafo oficial do presidente, né? Porque ele tem tempo de editar as fotos, colocar no ângulo ou a câmera fechada ou a câmera aberta, né? No ângulo melhor, aquelas. Então, eles se submetem a isso, né? O jornalismo atual, principalmente no Brasil, ele se submete a isso, né? Então, eu separei para vocês uma matéria que foi publicada aí no Jornal Estado de São Paulo, e é na seção onde eles apresentam matérias antigas. E como no passado, eu lia o Jornal da Tarde, que é a matéria que eu vou citar, então eu vou mostrar para vocês como é que a coisa funcionava. Funcionava bem, né? Deixou de funcionar e eles estão realmente desesperados, mas eles tentam. Veja que uma pequena palavra na edição do texto já pode te direcionar o seu raciocínio para uma outra direção. Ou você não vai perceber, porque ele tirou um pedaço da informação que seria relevante, mas ele suprimiu sutilmente para você. Então vejam só. Isso aqui é o Natal de 1977, e o Jornal da Tarde, no dia 26 de dezembro de 1977, publica na primeira página. O Jornal da Tarde era bem interessante, porque mesmo ele sendo
do mesmo grupo editorial do Estado de São Paulo, e ele saía numa edição logo no final da manhã, e não de madrugada, como era tradicionalmente o jornal Estado de São Paulo. Então algumas notícias já saíam no Jornal da Tarde que haviam sido coletadas durante a madrugada, enquanto o jornal estava sendo produzido, mas no Jornal da Tarde ele acabava produzindo. E ele tinha uma diagramação mais leve, ele era um jornal bastante interessante, né, para a época, mas isso não quer dizer que não havia também todo aquele direcionamento do que você deveria ou não ler, né? De novo, o que torna hoje o jornalista, vejam a grande parte dos jornalistas que se tornaram, um bom número, na verdade, de jornalistas se tornaram jornalistas climáticos, né? Porque nessa área eles se sentem mais à vontade, né, para continuar. Como é uma área que poucas pessoas dominam, né, uma coisa que ele consegue jogar com o senso comum, então eles se tornaram jornalistas climáticos. Então vamos aqui para a matéria. Capa do Jornal da Tarde de 26 de dezembro, com a notícia da morte do Charlie Chaplin, com 88 anos na época. E é interessante, tal, vai se falando, tal, mas aqui que eu quero chamar a atenção num parágrafo, que é aí que eu digo para vocês o que é realmente. Vou ampliar mais um pouquinho aqui, vejam aqui, ó. Nenhum outro personagem do cinema foi mais amado ou popular do que Carlitos, e nenhum outro cineasta foi tantas vezes chamado de um gênio, como Chaplin, etc e tal, né? Então, é claro, são sempre aqueles mitos, aquela coisa toda. Tudo, realmente, ele tinha um talento, ele teve uma projeção no começo ali do cinema fantástico. Mas olha que coisa interessante nesse parágrafo que eu vou marcar aqui, ó. Impedido desde 1952 de retornar aos Estados Unidos, país onde revolucionou o cinema, o inglês Chaplin morava na Suíça com a mulher e filhos. Então, vejam que coisa interessante. Ele simplesmente, o jornalista, ele passa assim, de leve, impedido desde 1952 de retornar aos Estados Unidos, país onde se revolucionou o cinema, isso aqui e tal. E depois ele conta que ele estava gripado, isso aqui, e acabou morrendo dormindo, essa coisa. Só que, olha, como eu digo para vocês, o que é a desinformação. O jornalista sabe por que ele foi impedido de retornar aos Estados Unidos desde 1952. Mas ele passa como se fosse um mero detalhe. Ele coloca impedido como se fosse uma espécie de violência. O jornalista sabe que o Chaplin tinha fortes ligações com o Partido Comunista e que, por isso, autoridades americanas, dentro daquele todo, aquele macartismo, aquela coisa toda, já estavam de olho no Chaplin há muito tempo. Mas esse não é o principal problema do Chaplin com a justiça americana. É porque, a partir de 1952, ele foi condenado à revelia por um caso que beira a pedofilia. Ele engravidou uma adolescente americana e aquilo foi um escândalo, né? Era uma menina, né? E aí ele foge com ela dos Estados Unidos porque ele sabia que seria condenado. Ele já tinha tido uns outros casos meio estranhos, mas esse realmente não deu para esconder porque a menina acabou engravidando. Então é por isso que ele nunca mais pôde voltar para os Estados Unidos. Não é que tinha uma perseguição, não. É simplesmente porque ele foi condenado criminalmente. Na época, isso, né, da maneira que aconteceu, era crime e ele foi condenado. Da mesma maneira que o Roman Polanski também nunca mais voltou para os Estados Unidos depois de um fato semelhante que aconteceu com ele, também muito, muito parecido com o Chaplin. Também nunca mais voltou para os Estados Unidos. Então vejam a sutileza no parágrafo, né? Impedido desde 1950 de retornar aos Estados Unidos, vírgula, país onde revolucionou, papapá, 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 né? Então, o jornalista conta sempre que você não vai chegar nas fontes primárias, que você vai parar exatamente no ponto em que ele terminou a matéria. Você não vai se aprofundar. E aí ele conta que as pessoas vão sair falando besteiras com base na matéria que ele escreveu de uma maneira rasa, né?
Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu já fico realmente, eu falo assim, olha, é realmente uma grande desonestidade, né? O cara sabe, ele preparou essa matéria e ele articulou até onde ele quer que você conheça o Charles Chaplin, como ele quer fazer aquela colagem, realmente, da capa do Jornal da Tarde, né? Em 1977, né, que foi realmente uma grande manchete e tal, Chaplin morre e tal. Mas ele fica entre falar a verdade e cultuar o mito, ele prefere cultuar o mito. Então esse é um exemplo de como a desinformação jornalística ela atua. Ela tira um pedaço, ela suprime alguma coisa. Se o Charles Chaplin fosse alguém, por exemplo, ligado ao movimento do Trump, evidentemente que aí ele diria tudo, ele contaria tudo, ele dizer não, porque na extrema direita Chaplin atuou assim, assado, né? Que é como estou fazendo recentemente com o presidente argentino, que não tem nada de ultradireita, mas eles fazem Javier Milei de extrema direita, assim, assado e tal. Então, é a desinformação jornalística mais uma vez. Ele vai colocando palavras na boca do ouvinte, sutilmente, ele vai criando uma narrativa, né? Uma coisa é o que está na cabeça dele, uma coisa é a militância dele, outra coisa são os fatos. Então fica aí, pessoal. Fica aí, esse conteúdo é só para aqui os membros do canal. Espero que tenha sido útil.